que eu estou há 40 anos dentro da igreja e não consigo ser abençoado. O motivo? Não ouvir. Entendeu? Quando você não ouve, o diabo não deixa você ouvir a palavra, porque Jesus é a palavra. Jesus não é o que você vê lá no centro do Rio, aquela estátua de concreto, não é isso não. Jesus Cristo é verbo. Então, quando nós viemos à igreja, nós temos que estar pronto para ouvir. Vocês já ouviram isso da Bíblia? Seja pronto para ouvir, tardio para falar. A pessoa que não ouve, ele acha que ele está convertido, e não. Falta muita coisa. Deu o primeiro passo, já estou na igreja. O segundo é você aprender com Jesus. E ele mesmo orientou isso: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se eu não aprender com Jesus, eu vou continuar vivendo o que eu aprendi com o diabo. Você vem à igreja e geralmente ele luta para você não ouvir, ele não quer perder você. Faz a pessoa dormir, faz a pessoa ficar, meu Deus, eu tenho que pagar essa conta amanhã, como é que vai ser? E a palavra está passando, o que você precisa ouvir está passando. É grave isso, aonde você vê pessoas que já estão, não é o que se converteu há um ano, mas aquele que já está há 20, 30, 40 anos na igreja, mas ainda vive como filho do servo do demônio. Porque o diabo não deixa você ouvir. Você consegue pregar, ouvir você não consegue. Ele não deixa. Aí é que está o perigo. E o que diz as Escrituras, Romanos 10, 17? De sorte que a fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você não ouvir, você só pode dizer assim: eu fui na igreja, mais nada. Outra coisa, na ascensão de Jesus, antes dele subir aos céus, ele passou um conselho aos discípulos, uma ordem, né? Ide por todo mundo e faça o quê? Prega o evangelho. É que as igrejas modernizaram muito. Pula e roda para lá. Deus me falou. Jesus não mandou fazer nada disso, gente. Ele mandou só pregar. Tá? O chamado. Quando você tem um chamado de Deus e você fica enrolando, a tendência é você sofrer. Eu, quando percebi que eu tinha um chamado de Deus, eu sempre me via pregando, e eu nunca pedi a Deus: eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero ser... não, mas eu me via pregando, até que um dia o pastor falou comigo: ô Mota, Deus está precisando de você, irmão. Sim, senhor pastor. E fiquei enrolando, o preço foi alto. Até que um dia aconteceu e eu fui procurar um pastor. O pastor que eu costumava não estar na igreja em segunda-feira, nessa segunda-feira ele estava na igreja. Aí contei para ele o que tinha acontecido. Ele pegou a gravata, botou no meu pescoço, me abençoou e me disse essas palavras: Francisco, ele me chamava, por que ele passou a me chamar de Mota? Francisco, aqui a pessoa, quando começa de obreiro, eu não permito que ele ore as pessoas, expulse demônios, esse negócio todo, porque você está começando. Mas você está autorizado a fazer tudo aqui. Eu nunca mais esqueci isso. Dali eu comecei, tomei muito puxão de orelha, né? Porque se você não tomar puxão de orelha, você nunca acerta. Ele mandava eu abrir os cultos, ao invés de abrir culto eu queria pregar. Quem está com a palavra é ele, não sou eu, né?
Aí, ao invés de animar a igreja, eu queria pregar para a igreja. Há um dia eu faço isso. Eu mandei você abrir a reunião, eu não mandei você pregar, meu irmão. Ah, pastor, desculpa, irmão, não faça isso. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá? Você pode ter o chamado de Deus. Aí eu aprendi, comecei a cantar, né? Pessoal, vamos ficar de pé em nome de Jesus, né? E vamos fazer uma oração. Aí todo mundo já começava orando, e aí a gente começava a cantar um hino bastante espiritual, né? Que é o hino vertical, aquele hino que é você e Deus, ele sobe para Deus, não é o horizontal. O horizontal é um cântico meio crítico, né? É até bonitinho, mas, né? Fogo no diabo da cabeça, está mandando o pessoal brigar, uma coisa de... Você não consegue sentir a presença de Deus cantando uma canção dessa, né? É até legal, aí está arrebentando com o diabo, mas esse negócio está mostrando que você quer briga, né? Mas quando você canta diferente, deixou o esplendor da sua glória para vir a este mundo aqui. Aí é um louvor vertical, esse daí para Deus, né? E estava só e ferido no Golgotá. E a igreja vai entrando em espírito, né? Para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, gostoso, né? Então é por aí. Então você, quando está começando, Deus te chamou, agora Ele vai te ensinar. E você tem que começar a aceitar os ensinamentos que é para o seu bem. Mas se você disser para Deus, não adianta me ensinar que só sei fazer assim, o que eu aprendi com o diabo eu não vou esquecer. Aí fazer o quê? Não, irmão, não é onde Jesus disse, olha, aprende comigo, porque eu sou manso e humilde. Aí você é manso e humilde, você aprendeu com Jesus. Você não é mais aquela pessoa estourada, não, deixa comigo, vou fazer acontecer. Você não é mais essa pessoa. Você agora tem o Espírito de Deus. Você agora vive de uma maneira diferente. Você é aquele que perdoa, não tolera fofoca, não tolera disse-me-disse. Você é aquele que não xinga mais, não fica reclamando da vida. Você sabia que a pessoa que reclama da vida junta uma ninhada de demônio na vida dela? Tem casas que estão uma ninhada de demônios. Mas por quê? A pessoa faz exatamente o que o Espírito Santo disse para não fazer. Não aguento mais, está tudo caro, essa perna minha que nunca fica boa. Mas você é o reclaminho, né? E você reclama de tudo, então você só afasta Deus de você e aproxima o diabo. Nós podemos ver isso. Você tem uma Bíblia? Se não tiver, só ouvir também. É 1 Coríntios capítulo 10. Meu irmão, se a gente não aprender com Deus, acabou. Aquele lado que está apertado, pastor, olha, eu tenho orado, ainda não aconteceu. É exatamente o lado que você endureceu. Você não aceita a mudança. 1 Coríntios, no capítulo 10. Eu morava perto de uma igreja e eu estava numa pindaíba, estava passando nossa, dá nojo até de lembrar. E eu queria sair daquela situação. Já viu o gato quando pega o rato? Tadinho do rato, né? O que ele mais quer é sair das patas dele. Eu estava assim.
e eu não sabia como. E encostado à minha casa tinha uma igreja. E os dias de culto eram diferentes dos dias de culto na igreja em que eu estava indo. É que é essa igreja aqui mesmo, só que ela estava lá no pico do morro, lá do Fubá. E aí, o dia que eu não ia, eu participava do culto dentro da minha casa. Irmão, agora a palavra está com o pastor Bertolino. Aí o pastor Bertolino chegava, saúde os irmãos, papai do Senhor, aí ficava lá o pastor Bertolino pregando. Pregava, quase que brigava, quase que dava bolacha no povo, tal. Agradeço a oportunidade. Agora vem pastor Bicudo. Aí o pastor Bicudo está com a oportunidade. Irmãos, a paz do Senhor, aí todo mundo a paz do Senhor, porque na Bíblia está escrito, aí ele tirava a palavra do outro que já tinha pregado. Irmão, aí eu estou dentro da minha sala, eu via, porque é aparelho de som alto, eu via, né? O povo ia para o terceiro pastor, e pregava, daqui a pouco o quarto pastor, aí já começava uma briga de palavra, negócio sério. Um dia, quando terminou o culto, aí ficou o pessoal saindo da igreja, tal. Aí na hora que o pastor ia fechar a igreja, eu pastor, pastor, Pai do Senhor, meu irmão, posso falar com o senhor um pouquinho? Quem é o mensageiro? Pregou uns 5 aí, eu não sei. Aí eu falei, rapaz, sabe que isso realmente é uma bagunça? Tem que ter o homem que está com a palavra, irmão, ou a mulher que está com a palavra. É desse jeito, entendeu? Senão vira bagunça. Entendeu isso? E o 1 Coríntios 10, a não ser quando aquele culto, olha, hoje é você que vai pregar, aí Deus dá a palavra para você, eu estou fora, ou outra pessoa. O 1 Coríntios 10, olha o versículo 10, de repente você está fazendo isso, por isso as suas coisas estão sendo atrasadas, está demorando, porque você não está respeitando isso aqui, tem que respeitar. Olha aqui, no versículo 10, diz assim, e não que murmurar. O que é murmurar? Reclamar. Você reclama do sol, da chuva, da casa que você mora, comida que come. Ontem eu comi 2 pães, hoje só um, não tem condição, não sei o quê. Você não pode, reclama do prefeito, reclama de todo mundo. Então, quando uma pessoa reclama da vida, olha o que acontece com essa pessoa. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e o que aconteceu com eles? Por quem? Pelo destruidor. Sofá quebra, cama quebra, panela de pressão explode, gás dura pouco, feijão azeda, vai por aí, irmão. Dinheiro não rende. O dinheiro vai de um jeito, gente, o que eu fiz com o dinheiro? Reclamou. Quando você reclama, você autoriza o devorador a destruir tudo que você tem. Entenda isso, está aqui, está escrito. Amém? Mas pastor, tudo para mim eu tenho que ficar quietinho, irmão. Está dizendo que você não murmurar. Se você acha que deve respeitar isso, respeite. Se eu achar que não, fazer o quê? Mas não reclame do que está dando errado. Reclamando de quê? O livro de Cantares diz, Cantares 3:39, de que se queixa, pois o homem vivente, ou a mulher, né? Queixe-se cada um dos seus próprios erros.
Se Deus está falando para você não reclamar, então não reclame. Outra coisa que eu vou falar para você é a demora para aceitar o que Deus te fala. Se Jesus voltar antes de você aceitar o que Ele fala, você vai ter sérios problemas. E se Jesus voltar, não tem como levar você assim. E outra, ninguém vai ficar aqui, irmão. Ninguém vai ficar aqui. Vai chegar uma hora que você vai procurar seu parente, você não vai achar. Você vai vir para a igreja, cadê o pastor que não chega? Aí liga a televisão, olha, ninguém está entendendo nada. Sumiu várias pessoas em fração de segundos. Jesus veio e levou a igreja, e você não estava nela. Você não aceitou Jesus, você não passou pelas águas, você ficou acreditando em dinheiro. Dinheiro não vai mudar a sua história. Não mudou a do Michael Jackson, não mudou a do Silvio Santos, não mudou a do Elvis Presley, não mudou em geral, né? A Whitney Houston, Dana Summer, não mudou a vida de ninguém. Todos foram que tinham dinheiro. O que todos precisam é de Jesus. A Bíblia fala de uma mulher que tinha dinheiro, o dinheiro não curou ela. Quem te cura, muda a sua vida, te faz prosperar, faz você sentir paz, é só Jesus, irmão. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. A sua demora para entender isso é o tempo que você continua sofrendo. Eu custei entender, mas quando eu entendi, eu falei, epa, peraí, é por aqui. Ainda levei um tempinho meio rebelde, foi o tempo que eu acabei de tomar uma chicotada, mas depois de não, peraí, fiz uma renúncia geral, fiz até voto com Deus, que não posso quebrar. Você vota com Deus, o negócio fica mais sério, você está disposto mesmo a andar certo. Amém? Glória a Deus. Eu disse, não, eu vou fazer esse voto nada, porque você ainda tem planos de errar lá na frente. Então, não faça não, porque vai quebrar a cara. O capítulo 5 de Marcos, no versículo 25, acharam? Está assim: e certa mulher que havia 12 anos, quantos anos? 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Às vezes você pode ter um fluxo, não é de sangue, um problema que te perturba há anos. Passou essa mulher hemorragia, né? Eu é outra coisa. 12 anos. E que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido, olha a situação dela, ela via vários médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes que ainda pior. O que aconteceu? Ela gastou o que tinha e o que não tinha, e não foi curada. Gastou uma grana, não foi curada. A situação só piorava. Obrigado, tá, Samuel? A situação dela só piorava. No versículo 26, vamos repetir: e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes que ainda pior. Presta atenção. Pastor, não ouvi a palavra, só ora por mim, ora, mas não vai acontecer nada, porque Jesus é a palavra, e Ele disse que sem mim, para eu orar você precisa entender o que eu estou falando. Não, já aquele pastorzinho em meia tigela lá orou, não aconteceu nada, porque você não ouviu. Até o próprio Jesus não pôde curar as pessoas porque eles não deram ouvido.
O próprio Jesus comentou: eu não pude fazer muita coisa lá não, porque eu estou admirado da incredulidade deles. Não ouviram. E você vem para a igreja? Não, estou só esperando quando terminar, eu pedi para não vir e orar. Você precisa ouvir, irmão. Hoje eu sei que o meu nome começa com F, mas porque eu ouvi a professora falar. Pegou na minha mão, desenhou o F, agora faz sozinho. Aí eu fiz sozinho. Agora faz o R, aí fiz aqueles arranjos, tal. E voltei na outra aula, a professora novamente. Aí aprendi a escrever meu nome. Depois aprendi a ler, juntar a letra, tá? Eu não sou muito bom de português, não, eu dou uma deslizada, mas sempre tem um irmão: não, pastor, é assim, opa, aí eu conserto. Eu sou humilde, eu gosto de aprender. Entendeu? Então, sem ouvir, Jesus não pode fazer nada por você. Outra coisa, você tem que escolher quem você vai crer. Eu digo para você que Jesus levou suas doenças. O demônio diz que você está doente. Vê só se você não está sentindo dor. É verdade. Então você vai ter que escolher: ou crer no que Jesus está falando, ou crer no que o diabo está te falando. Entendeu isso? É uma opção sua. É desse jeito. O Jairo aqui, a filha dele já estava agonizando e morreu. Quando morreu, os amigos de Jairo vieram e disseram: Jairo, por que você está incomodando o mestre? A tua filha já está morta. Mais ou menos assim, eu estou com um dinheirinho aqui para ajudar a fazer o enterro, está morta. Incomodando o mestre aí, tem outras coisas para fazer. Jesus disse assim: não temas, crê somente. O que o Jairo fez? Dispensou o comentário dos amigos e ficou com a palavra de Jesus. E você tem que tomar essa decisão. Você tem que ouvir a ponto de ensinar. Mas eu não sei ler, irmão. Isso não tem nada a ver. A fé, ainda bem que a fé vem por onde? Se fosse por ler, irmão, as pessoas que não sabem ler, já está tudo perdido. Mas Deus é tão bom que a fé tem ouvido. Eu conheço pessoas que não conhecem a letra A e faz música. Canta, toca violão, toca guitarra e não sabe ler. Você está entendendo? Você tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Então, continuando aqui. Ouvindo falar de Jesus, como é que é? Ouvindo falar, se não ouvir, não acontece nada. Não acontece nada. Veio por detrás, entre a multidão, tocou nas suas vestimentas, porque dizia: o que essa mulher dizia? Se tão somente tocar suas vestes, meu irmão, olha isso, essa mulher já tinha gastado o que tinha e o que não tinha. 12 anos de sofrimento. Que esperança você tem de ser curado? Zero, nenhum. Já fui no doutor fulano tal, doutor ciclano tal. Disseram que o doutor fulano é o melhor médico aqui da região. Fui lá, aí ele me deu lá uns trecos lá, fiz o exame, não aconteceu nada, eu estou até pior. E de repente falam de Jesus para essa mulher, ela dá ouvido, ela muda a maneira de pensar.
se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Olha o que ouvir a palavra de Deus, o que faz um ser humano. Você pode ser uma pessoa que todo mundo diz que você não presta, que você não vale nada, qualquer hora vão acabar matando você, que isso, que aquilo, outro. Se você ficar com a palavra que Jesus está falando, você vai tirar esse lixo da sua mente e você vai surpreender essas pessoas. Amém? Amanhã você pode ser uma grande empresária, um grande empresário, um grande pregador. Eu pensava, não. O que aconteceu? Ela aceitou Jesus, ou ele aceitou Jesus, ouviu os conselhos e está mudando desse jeito. Amém, Jesus? Glória a Deus. Mas 29. E logo se lhe secou a flor do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Quanto ela gastou aqui? Nada. Entendeu? Quando você dá ouvido o que Deus fala, se prepara para o grande milagre. É desse jeito. Amém? E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, que é poder, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? A coisa era tão forte que ele sabia que alguém tinha tocado nele. Ele sentiu. Foi tão forte a fé daquela mulher, foi tão forte a maneira que ela se entregou ao que Jesus, o que falaram de Jesus para ela, e quando ela tocou nas vestes dele, ele sentiu. Pastor, mas qualquer um desbarrar em mim, eu sinto. Mas olha aqui, ó. E disseram os seus discípulos: eis que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Quer dizer, todo mundo tocou. O senhor está perguntando quem tocou? Todo mundo. Não, irmão, mas teve uma pessoa que o toque foi diferente. Não sei se Jesus sentiu arrepio, alguma coisa diferente ele sentiu. E ele notou que aquele toque foi um toque diferente. Amém? E ele olhava em redor para ver o que isso fizeram. E o pessoal, ele está louco, não é possível, todo mundo encostou nele. Mas está Jesus olhando. Não, houve um toque diferente. Mas então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Mas olha, desde pequeno, desde tal idade, eu comecei a ter hemorragia. Quer dizer, eu vou falar bem mais claro, tá? Eu menstruei, nunca mais isso passou. E já estou há 12 anos, né? Já fui a vários médicos, só gastei, vendi cavalo, charrete, vendi pato, marreco, vendi ovos, coco, couve, alface, vendi meu vestido, vendi alguns cachorrinhos de raça, e a minha situação só piorou. Até que me falaram do Senhor, mas eu senti tanta vontade de te conhecer, tocar no Senhor. Nasceu em mim uma certeza que se eu tocar nele, ele muda. Tem gente que me assiste que já sentiu: o dia que eu pisar naquela igreja eu vou ficar curado, o dia que eu pisar naquela igreja eu vou parar com esse vício. Mas a pessoa vai ter que vencer o demônio, vencer o orgulho, a religião, e fazer o que Deus já falou no coração. Mas e ele olhava em redor para ver o que eles fizeram. 33. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo,
aproximou-se, prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: olha as palavras que Jesus falou para ele: filha, o quê? A tua fé te salvou. E a fé vem por onde? Se ela não tivesse fé, ela não teria sido curada. Jesus falou: não foi eu não, foi a tua fé que te salvou. Por isso que eu falo para você: pastor, ora, mas talvez você não ouviu. Quando você ouve, é uma mudança. Opa! Se alguém fala que você vai passar roupa, aí alguém diz: o ferro está dando choque, o que você faz? Um cuidado enorme de não encostar no ferro, não é isso? Então, quando nós ouvimos a palavra: isso é errado, sim, peraí, isso eu não vou fazer mais. Você começa uma luta para não fazer mais. É como me tocar no ferro, vai tomar choque. Entendeu? É sinal que nasceu fé em você. E com isso, você vai começar a ver resultados que algumas pessoas disseram para você: você nunca vai conseguir, mas você está conseguindo. E aí? O que é isso? É fé. Você ouviu, nasceu fé em você. Acabou, agora é só vencer e vencer. Amém? Mas, filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Irmão, sofrimento de 12 anos acabou ali. Amém? Glória a Deus. É isso que precisa acontecer com você. Quando você vem para a igreja, o demônio não quer que você ouça. Você se distrai. Ah, meu Deus, será que eu tirei a roupa da porta? Será que eu fechei a porta? E é um bife, será que eu deixei no fogão? E a palavra está dentro. Entendeu? Ah, meu Deus, será que eu tranquei minha moto? Ia ter que pagar aquele cara amanhã. Tudo para te prejudicar. Ou lembra de um aborrecimento? Fulano me xingou, safado, e o pastor está pregando. E você acha que vai ser curado sem ouvir? Não tem como. Até para você prosperar, para você se formar. Estão me ouvindo o que eu estou falando? Olha o Deuteronômio 28 para a gente fechar com chave de ouro. Hoje o Léo pediu para parar meia-noite, aí eu vou só até meia-noite. Deuteronômio 28. Jesus dá essa orientação para nós. Acharam? Aqui, ó, Deuteronômio 28, ele diz assim: acharam aí, pessoal? Ele diz assim, ó: e será, e se o quê? Se ouvires. Se não ouvir, esquece, irmão. Deu para entender? É se você ouvir. Se não ouvir, esquece. Entendeu? Entendeu, visitante? Isso aí foi minha vizinha há muitos anos. Assim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de quê? Guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno depois da manhã, hoje. Você tem que sair daqui, olha, até que você não lembre de tudo, mas olha, que culto abençoado. Foi assim, assim, assim. Jesus está dentro de você. Você está com fé. Exatamente. Quando você guarda a palavra, você está guardando Jesus. Ele é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o que é verbo? Palavra.
Amém? Está dentro de você. Se tiver um mioma, vai subir. Um cisto, uma infecção, uma inflamação, uma dor no nervo ciático, coluna, vai subir. Porque Jesus entrou em você. O tempo é dele. Ele agora vai botar o que não presta para fora. Glória a Deus. Uma vez uma mulher disse, o doutor falou que eu sou soro positivo. Eu falei, é nada. E chorando, eu disse, não é. Ela passou, mas o meu marido era. Falou, você não é. Mas como é que é isso? A senhora não é de Jesus? A senhora não crê em Jesus? Crê. A senhora não crê no que Pedro disse? Que levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre madeira, para de morte para os pecados, pudesse poder para a justiça, e por suas feridas já fomos sarados. Eu creio. Então, irmão, vai fazer exame de novo. Foi fazer exame, não tinha nada. E está ele vinha com saúde, glória a Deus. E o marido morreu. E a mulher está inteira. Meu irmão, a palavra de Deus, se entrar em você, ela faz um estrago no demônio. Mas se você ficar pensando, não, foi na igreja, e daí? Tem gente que vai no colégio, mas não aprendeu nada, não sabe escrever, não sabe fazer conta. A Letícia vai no colégio, está estudando. E a gente pega no pé dela, sabe? Outro dia eu botei ela aqui, filha, lê aqui a Bíblia para o papai. Ela leu. Faz conta. Já está falando inglês. Ela está arranhando no espanhol junto com a mãe. Mas ela se esforça para ouvir. Entendeu isso, gente? Depende de você, não depende de Deus. Ele está falando, está te ensinando, você tem que estar pronto para ouvir. Amém? Então, vamos aqui repetir. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações da terra. Olha isso. Onde você for, você vai ser exaltado. O Clebinho foi para Portugal. Tem que ver o que Deus está fazendo na vida dele em Portugal. É grande o que Deus está fazendo. Está se cumprindo essa palavra aqui. Você será exaltado em todas as nações. Não pensa você que para você já está tarde, minha idade já passou. Não, você está vivo, estou, então está em tempo. Glória a Deus. E todas essas bênçãos, talvez, virão, é uma afirmação, tem nada de talvez aí não, virão sobre ti, para ver se te acha, e te alcançarão. A bênção vem, mas vem para te pegar mesmo. Você está entendendo? Mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Amém? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. É isso. Eu não adianta orar chorando. Não, eu orei bastante de joelho e tal. Dizer a palavra. Não sei não. Não tem nada, irmão. É você ir na loja reclamar uma mercadoria sem nota fiscal. Vazio. Aí você fala, não, porque eu sou de Deus. O Senhor vai dizer assim para você: procura lembrar. Lembrar de quê?
se você não ouviu nada. Entendeu? O pouquinho que você ouve é funciona. O veneno do rato, o que mata? É uma mão cheia ou 3 carocinhos ou um carocinho de veneno do rato? Hã? Fala para mim. Tá, irmão. E a palavra de Deus, Deus conhece você. Ele diz que quando você é menino, faz coisa de menino. Ele sabe que por enquanto é devagar. Tem que tirar a espinha do peixe. Mas depois você vai amadurecer, você come o peixe sozinho. Deus conhece você. Não pensa que você entrou aqui hoje, vai ficar difícil. Não. Deus conhece você, irmão. Ainda hoje você vai dizer assim: depois que eu fui aquele culto, mudou umas coisas aqui em casa. Porque você aceitou o que Deus falou. Glória a Deus. É isso que você tem que fazer. Cada dia você, vou lá. Não bate no bolso, poxa, mas eu não tenho, preciso não dá o jeito não. Ora, Deus te escuta. Ele é dono do ouro, dono da prata. Pastor, mas se não acontecer até amanhã, não vai acontecer nada. Deus vai te abençoar. Se Ele não mandar amanhã, manda depois da manhã, mas Ele vai mandar. Não se enrola não. Deus me mandou, eu vou pegar para Jerônimo. Não faça isso. Deus vai mandar. Tem coisas que eu pedi a Deus e Ele não mandou. No dia que eu pedi, mandou depois. Aí eu pensei comigo, gente, se eu tenho a cabeça fraca, pego emprestado, olha só, depois o dinheiro vinha, não ia dar para pagar porque que você pegou emprestado tem juro, e aí você começa a se enrolar, você vira um tijolo. Tijolo não se vira, tijolo, caixote, não se vira. E a dívida é bola de neve, vai só crescendo. Uhum. Sim. Olha aí. Isso. Aí, é assim que funciona. Você crê, então põe em prática aí. Mas você tem que ouvir e fazer como Deus está mandando. Você não pode errar. O Naamã foi curado de lepra com 7 mergulhos. Se ele mergulhou lá o 7º, voltava, vamos mergulhar de novo que eu gostei, não ia ficar curado. Desse jeito. É 7, não é 6, não é 8, é 7. O Eliseu pediu que trouxesse uma salva nova e botava dela só. Se as pessoas trouxessem lá uma bolsa com açúcar, não ia acontecer nada. Era uma salva nova e sal. As coisas de Deus, irmão, não pode ser corrompida. Faz direitinho, e vai dar certo. Glória a Deus. Amém? Hoje eu posso falar isso. Hoje eu posso. É igual a pessoa que insiste no ódio. Você está pedindo para morrer. O ódio vai te pôr doente, desmotiva você, mexe até na sua fé, o ódio. Aí, mas toda vez que você tenta escapar, o demônio vem, que eu lembro que ele te fez, vai deixar passar? O demônio já está lascado, agora que está lascado você.
Vem para cá, pega sua água, seu sabonete, vamos orar em nome de Jesus. Léo, está convidado hoje a jantar comigo, hein, Léo? Na sua casa. Vem para cá, pega sua água e vamos orar comigo. Isso. Glória a Deus. E é sempre bem-vinda, tá? Sempre bem-vinda. Olha que linda essa boneca, olha. É muito bonita, né? Deus abençoe. E o pessoal lá em cima, tudo bem lá? Graças a Deus. Ele galinha é bom, de paz. A água que é o problema. Se não é esse problema de água, ali é muito bom. Muito bom. Se eu tivesse conseguido um cantinho próprio, eu estava lá. Mas estava esquisito ali. E glória a Deus. Nem imaginava que fosse assim, né? Pastor, eu acho estranho. Por que o senhor pega sentado? Porque eu quero. Já pensou isso também? Jesus se sentava, irmão, no Monte das Oliveiras, sentou no barco, no lugar. Senta, a Bíblia diz assim, você tem que pregar em pé. O importante é o que você fala. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pensa naquele problema que você deixou em casa. Todo mundo diz que não tem jeito. Aquela enfermidade, pastor, olha, já fiz tanto exame. Se eu ver a papelada que eu tenho lá em casa. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu, em nome de Jesus, eu venho à tua presença em favor dessas pessoas que estão orando comigo aqui na igreja ou em qualquer lugar do mundo, porque está sendo transmitido esse culto. E o Senhor sabe o que essa pessoa está falando agora. Essa pessoa está falando como Ana falou. Ana, ninguém ouvia o que ela falava, ela batia os lábios, mas o Senhor sabia o que ela queria ser mãe. Aqui há pessoas que querem pagar as dívidas, aqui há pessoas que querem ser curadas, quer libertar o marido, um filho. Aqui, Pai, há pessoas que estão orando para se livrar de uma culpa. Essa pessoa está orando talvez para mandar um material para reformar a casa. Oh, meu Deus! Talvez um material escolar de um filho. Ouça essa pessoa, Pai. Está falando com o Senhor sobre um caso que disseram, isso aí não tem mais jeito não, fulano. Esquece isso, vive a sua vida. E tem jeito sim. Foi quando uma vez o Senhor mandou Isaías falar com Ezequias, vai lá, fala para ele arrumar a casa dele, porque ele vai morrer. E o Isaías foi e deu um recado. Ezequias, Deus falou para você botar em ordem a tua casa, e você vai morrer. E ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E foi diferente depois que ele orou. O Senhor acrescentou para ele mais 15 anos de vida. Assim é esta pessoa que ora comigo, Pai. Desbloqueia o cérebro dessa pessoa, a linha de raciocínio, a razão dessa pessoa, Pai.
ela está estacionada num pensamento que ela não consegue mais rir, se divertir, passear. Ela está presa. Ajuda essa pessoa, Deus querido. Ah, Senhor, enquanto o Senhor está liberando um exército de anjos para entrar na casa dessa pessoa e limpar aquela casa, botando os capirotos para correr, eu abençoo esta pessoa. Eu digo: essa doença maldita, sai agora do corpo dessa pessoa. Diabo, pega o seu mal, sai dessas vidas, sai do casamento dessa pessoa, do namoro, sai dos filhos, das filhas, sai da fonte de renda dessa pessoa, vai-te embora com o seu mal e não volta mais, em nome de Jesus. Agora, Senhor Deus, põe a tua mão sobre essa pessoa, transforma a casa dessa pessoa num pedacinho do céu, um lugar de muita paz, de sossego, e faz essa pessoa prosperar, Senhor. Agora, Deus, põe um poder nesta água, põe um poder nesse sabonete. Quando essa pessoa beber desta água, essa água será um forte analgésico, mais poderoso que a morfina. Essa água destrói qualquer tipo de câncer, ainda que esteja em fase terminal. Quanto esse sabonete tira as dores do corpo, o olho grande, a inveja, e essa pessoa passa a ser diferente. É assim, Deus, que eu estou abençoando essa pessoa. Pai, eu vou ungir as mãos de cada uma delas, e como o Senhor tem operado através dessa unção nas mãos, e depois, Senhor, quando eles saírem, eles vão passar por esse caminho santo, onde o imundo não passa, está em Isaías 35:8, mas o teu povo passa, o imundo fica preso. E também, Senhor, se alguém que não é obrigado trouxe dízimo, oferta, que o Senhor recebe deles e os faça prosperar. Assim o Senhor prometeu: os que me honram, eu honrarei. E em seguida, Deus, o Senhor leva em paz cada um das suas casas, em nome de Jesus, livrando de tudo que é mal, e vocês digam: assim seja. Amém? Graças a Deus. Antes da saída, você vai vir nesse cantinho aqui, eu vou ungir sua mão. Você que orou comigo, fique na paz de Jesus. Pela nossa rádio em pé, você pode ouvir essa mensagem de novo. Deus abençoe, tá? Fiquem na paz.